Crenças limitantes. Como reconhecer e vencer suas crenças limitantes para viver e experienciar a vida que merece. Índice. Introdução. Capítulo 1. Como reconhecer quais são as suas crenças limitantes. Capítulo 2. É tempo de enfrentar a realidade por detrás das suas crenças limitantes. Capítulo 3. Passos fáceis para reconhecer as suas crenças limitantes e superá-las. Capítulo 4. O que deve fazer para limpar as suas convicções ou crenças limitantes. Capítulo 5. Reconheça quais são as suas crenças limitantes. Capítulo 6. Como pode superar essas crenças limitantes para recuperar a sua vida de volta. Capítulo 7. Como pode mudar as crenças limitantes em afirmações de poder. Capítulo 8. Transforme as suas crenças limitadoras em poderosas crenças empoderadoras. Introdução. As crenças limitantes são os tipos de crenças que vê sobre si próprio, as pessoas à sua volta e o mundo como um todo, que o impedem de crescer nas várias áreas da sua vida. Estas crenças não são crenças reais, mas sim crenças do seu cérebro e do seu subconsciente, por uma razão ou outra. Mudar uma crença limitante significa viver uma vida mais saudável, mais feliz, como se fosse magia. Quando uma mulher engravida, tudo o que ela experimenta na vida e sente é sentido pelo seu filho na sua barriga. Qualquer mensagem ou sentimento experimentado pela mãe penetra no subconsciente do ser no seu ventre, para lançar as bases do que as pessoas entendem de si próprias à medida que crescem, para se tornarem as pessoas que são. Os bebês são pequenas esponjas, absorvendo as informações, sentimentos e mensagens que se passam à sua volta. Os bebês e crianças pequenas não compreendem estas coisas, apenas que a vibração que uma pessoa emite pode dar-lhes uma ideia do que está a acontecer. Algumas pessoas experimentam sentimentos e mensagens positivas enquanto outras experimentam emoções e mensagens negativas. Apesar disto, o processo para se tornar a pessoa que é, já teve influência mesmo antes do nascimento. Os primeiros 5 anos de vida de uma criança são moldados pela saúde mental da mãe, o que significa que esses anos desempenham um papel enorme em ajudar as pessoas a tornarem-se quem são, as ideias que têm sobre quem são e as pessoas à sua volta, e até estranhos. Uma grande analogia para o ajudar a compreender as crenças limitantes. A formação é considerar que o projeto de um arquiteto é um mapa, se quiser. Com esta analogia, significa que à nascença, ainda não temos um projeto, mas à medida que crescemos, as impressões que obtemos começam a delinear o nosso projeto. A maioria dos pais não tenta prejudicar o seu filho, mas tende a fazê-lo sem pensar nisso. Por exemplo, dizer palavras e declarações como não pode ou é estúpido ou burro ou não tem força para fazer isto é prejudicial e pode impedir uma pessoa de ser melhor do que é. As milhares de mensagens que uma criança recebe todos os dias podem ajudá-la ou impedi-la na vida adulta, de atingir o seu potencial. Quando alguém nos diz algo regularmente, a mente começa a acreditar que é verdade. O que experimentamos na infância pode continuar até a idade adulta, e mesmo que não estejamos conscientemente cientes disso. As crianças não têm uma compreensão das suas crenças, mas aprendem com as pessoas que as rodeiam. Quando criança, recebe mensagens que começam a traçar o plano, a pessoa que é e se tornará. Tem em mente que pode levar algum tempo a influenciar o projeto, e quanto mais cresce e mais mensagens recebe, mais se torna o projeto. À medida que o tempo passa, começa-se a vê-lo como a norma, como se age, pensa e sente em cada situação que se encontra. À medida que cresce e entra na vida adulta, o projeto é um mapa complexo destas crenças que tem sobre si próprio, a sua família, amigos, estranhos e o mundo inteiro. É um plano para a pessoa que é e para as coisas que faz em resposta às coisas em que se acredita. A maioria das pessoas partilha a crença comum: eu não sou suficientemente bom. Este é o resultado do que dito quando criança, geralmente devido ao que os pais gostariam que o seu filho fizesse ou como pensam que a criança precisa de ser. Há diferentes graus em que isto é impresso na mente,
mas cresce até a idade adulta e afeta a forma como uma pessoa pode seguir em frente com a sua vida. Um adulto que já tem ouvido a frase, "não és suficientemente bom", irá continuar com isto em todos os aspectos das suas vidas, seja na sua carreira, na sua autoestima, na relação com os seus amigos, na sua vida, etc. Os pais podem nunca ter pretendido que isto aconteceria, mas é isto que acontece quando impuseram esta frase ao seu filho. E é algo que precisa ser resolvido. A maioria das pessoas desconhece as crenças que têm sobre si próprias, na forma como moldam as experiências que têm, os seus pensamentos e decisões. O que se tem de compreender sobre as crenças limitadoras é que elas não são verdadeiras. Podem existir dentro de si, e você pode acreditar nelas, mas não são verdadeiras. Pense nos seus anos de infância, antes de as pessoas lhe causarem uma impressão. Como era então? Era uma pessoa sem crenças. A sua infância criou essas crenças. Quando começaste a crescer, começaste a acreditar nelas, e elas tornaram-se uma parte de quem tu és, para a pessoa que és hoje. O seu projeto é constituído pela forma como pensa e age. Isto significa que é assim para sempre? Absolutamente não. Isto não quer dizer que não será difícil reescrever o que está na planta, mas assim que se aperceber do que lá está, poderá tomar as medidas necessárias para o alterar. Lembre-se de que, em tempos, não tinha uma planta, o que significa que pode mudar o que é para algo que deseja. Uma vez aprendidas quais são as suas crenças limitantes, pode mudá-las para algo mais verdadeiro para si. Capítulo 1 – Como reconhecer quais são as suas crenças limitantes. Para algumas pessoas, saber quais são as suas crenças limitantes é fácil. Para outros, é um pouco mais complexo. A forma segura de aprender sobre as suas crenças limitantes é perguntar a si próprio todos os dias o que pensa sobre si próprio, outras pessoas, trabalho, dinheiro, etc. A sua resposta e interações diárias dar-lhe uma boa ideia do que acredita. Por exemplo, que pensamentos tem sobre dinheiro? Acredite ou não, as pessoas têm todo tipo de crenças limitantes sobre dinheiro que ouviram enquanto cresciam e começaram a senti-las como se fossem verdadeiras. O dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não cresce nas árvores. O dinheiro é difícil de arranjar. A lista é interminável aqui. O que se pensa e diz sobre os outros pode revelar muito sobre quem se é. Que tipo de coisas diz a si próprio? O que pensa sobre quem você é? Um simples olhar sobre si próprio permite-lhe encontrar essas crenças escondidas no seu íntimo, seja sobre si próprio, pessoas que conhecem o mundo também. Reconhecer algo é o seu primeiro passo para abordar a questão. Os seres humanos são criaturas complexas, o que significa despojar muitas camadas para encontrar as crenças limitantes que as pessoas não sabem que estão dentro delas próprias. A crença "você não é suficientemente bom" é particularmente perturbadora uma vez que está ligada a muitos aspectos da vida de uma pessoa, seja carreira, família, etc. É a única crença de que se deve identificar e de que se deve livrar para ver mudanças positivas acontecer na vida. Como se pode eliminar as suas crenças limitantes? Não é possível encontrar todas as suas crenças limitantes e ver-se livre de todas elas de uma só vez. Embora possa ser bom fazer isso, é demasiado avassalador fazê-lo de uma só vez. Não, a melhor coisa para si é dar pequenos passos. O primeiro passo é começar com o que sente ser uma crença limitante e trabalhar sobre ela. Ao fazer isto, irá descobrir outras crenças limitantes das quais se pode livrar também. O processo pode ser muito positivo. Pense nisto como uma limpeza da sua alma. Permitir-lhe-á enfrentar e assumir maiores desafios, assegurando-lhe uma vida mais saudável do que aquela que tem atualmente. Existem todos os tipos de recursos que o podem ajudar à medida que começa a descobrir essas crenças limitantes dentro de si: livros, programas, exercícios, etc.
A chave é encontrar um método que o ajudará a tornar-se uma pessoa melhor emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Quando se começa a trabalhar nestas crenças limitantes, nota-se mais sobre como se pensa e se lida com situações e pessoas difíceis. Uma vez que as está a reconhecer, sabe que estas coisas em que uma vez pensou já não são verdade. Disse a si próprio que é tempo de mudar a forma de pensar e reagir, especialmente a nível subconsciente. A forma como costumava responder a algo é reconhecido como sendo insalubre, e encontra crenças que se sobrepõem às suas de longa data, pelo que reage de outra forma. Uma mudança nas suas crenças irá mudar os seus pensamentos, o que tem um efeito direto nas suas próprias ações e comportamentos. Pode agora ditar as coisas da sua vida, conduzindo-as da forma como deseja que a sua vida se desenrole. Capítulo 2 – É tempo de enfrentar a realidade por detrás das suas crenças limitantes. Há boas e más notícias sobre as crenças limitantes. Boas notícias: todos as experimentam em algum ponto da vida. Más notícias: toda a gente as tem. Boas notícias: todos têm o poder de fazer algo acerca dessas crenças. Há um propósito por detrás da loucura das crenças limitadoras. Elas são concebidas para o manter a salvo daquilo que deseja, calma, já vai entender. A salvo de cometer um pequeno erro ou de correr um risco que talvez não devesse estar a correr. Pense nisso como aquela pequena voz na sua cabeça que lhe diz que você não deve fazer isto ou aquilo ou que não é suficientemente inteligente para fazer um trabalho particular. São essas crenças limitantes que ecoam na sua cabeça. Sempre que tenta assumir algo novo na sua vida ou mudar algo, essas crenças limitantes entram em ação. As emoções que tem são negativas: raiva, medo, depressão, etc. Isto ocorre porque é confrontado com essas crenças antigas que se formaram na sua infância. Pode não ser consciente do comportamento, e quando isto acontece, continua a repetir o comportamento. E até se vai perguntar por que razão isso está acontecendo. O que a maioria das pessoas nem sequer está consciente é que a crença que tem é limitada. É um hábito que se deve simplesmente aceitá-lo pelo que é. Se é assim que as coisas são, então que assim seja. A maioria das pessoas tem a impressão errada de que as crenças limitadoras são o aqui e agora, que são definitivas, quando, na realidade, são as respostas de ações, eventos e comportamentos anteriores. As pessoas esquecem-se que tem uma escolha: você pode escolher algo diferente da crença limitadora. Quando uma pessoa permite que a sua crença limitadora se instale, permite que o passado se apodere do presente. A maioria das crenças limitantes foi impressa durante a infância, o que significa que as pessoas são verdadeiramente o produto do ambiente, dos pais aos professores, dos treinadores, da comunidade à igreja, etc. Todas as relações que teve moldam a pessoa em que se tornou e a forma como vê o mundo. Assim, se cresceu num mundo de crenças limitante, é influenciado a ver o mundo dessa forma. É assim que a sua autoimagem começa a desenvolver-se. À medida que envelhecemos, perdemos a oportunidade de ver os tipos de possibilidades que existem por aí. Em vez disso, só se vê em limites. Como qualquer ambiente em que uma criança se encontre, seja em casa, na escola, no atletismo, etc., ser-lhe dito algo repetidamente acaba por se imprimir na sua psique e começa-se a acreditar nisso como verdade. O cérebro de uma criança é uma esponja, absorvendo o máximo possível e aprendendo o máximo de informação possível. Portanto, ouvir as coisas negativas repetidamente acaba por conduzir a pensamentos negativos. Uma vez que uma criança não tem a experiência ou maturidade para compreender o que se passa, não consegue compreender a diferença entre uma afirmação positiva e uma crença limitadora. Só na idade adulta é que estas coisas se realizam, e as mudanças necessárias podem ser feitas para as deixar de lado. Começa por compreender por que se limita, permitindo-se escolher algo novo que é mais positivo para si. O que acredita ser verdade são pensamentos que acham que são parte da sua realidade.
O pensamento baseia-se ou numa crença limitadora ou numa verdade. É responsável por aquilo que de fato alcança na sua vida. Se se sente incapaz de fazer algo, não o fará. E, se sentir que tem a capacidade de o fazer, é provável que o atinja. As crenças limitantes influenciam o comportamento, hábitos, se assim o desejar. Se as quer impedir de ter impacto na sua vida, precisa de estar ciente delas. Uma vez que o faça, pode treinar-se a si próprio para mudar as ações que leva a cabo nas situações com que se vê confrontado. Mude o interior para mudar o exterior e assim verá resultados. Uma pessoa pode conscientemente decidir aquilo em que escolhe acreditar a qualquer momento. Assim, permitir que uma crença limitadora seja real significa que lhe está a dar poder. As pessoas desistem livremente deste poder e aceitam crenças limitantes porque é mais fácil, é o que já sabem. No entanto, disciplinar-se para criar um mundo que se quer, abrirá um mundo de inúmeras oportunidades. O que tem de compreender, o que precisa de compreender, sobre crenças limitadoras é que não está escrito em pedra. Pode alterar a sua crença, se concentrar em tarefas que a mudarão. Isto significa repetir algo positivo e ser disciplinado. Substitua as suas crenças limitantes por algo positivo sobre quem você é e o que decide alcançar. Continue o processo durante 21 dias, pelo menos 2 vezes por dia. Disse que um novo hábito é criado em 21 dias. O que se pode fazer para mudar essas crenças autolimitadas? Saiba que todos as têm. Perceber que não foi criado intencionalmente. Reconhecer que tem o poder de mudar uma crença em 21 dias. Esteja atento a si mesmo e a essas crenças. Pergunte-se se estas coisas em que acredita são boas para si. Se não, então assumir o compromisso de o alterar. Você é a pessoa que acredita ser, e diz que é. Ao longo da sua infância, as suas crenças internalizaram-se, algumas boas, outras não tão saudáveis e outras tão negativas que são destrutivas. Todos têm crenças, essa é a única coisa verdadeiramente universal que temos em comum além de que todos iremos morrer. Toda a gente tem crenças que estão enraizadas, e não é raro que uma pessoa queira defender essas crenças com tal fogo. Afinal, elas são verdadeiras para essa pessoa, certo? Estas crenças estão tão enraizadas que afetam todos os aspectos da vida de uma pessoa, a sua saúde, relações, situações de dinheiro, autoimagem, carreira, etc. Muitas das crenças são o resultado do que absorvemos de outros indivíduos, enquanto que algumas delas são da percepção da própria pessoa. É importante reconhecer que uma crença só se torna uma crença quando é aceite. De onde a crença vem não é a coisa mais importante a considerar. O mais importante sobre estas crenças é o que elas são, porque são verdadeiras para si. Se uma pessoa sente que a vida não é mais do que uma luta, então vai sempre vê-la como tal. Se uma pessoa sente que o dinheiro é difícil de conseguir, será sempre assim. Se uma pessoa sente que não é digna, então nunca sentirá o seu verdadeiro valor. Se acreditar que a felicidade está ao seu alcance, verá a felicidade sempre ao seu alcance. É imperativo desafiar tudo em algum momento ou noutro. Embora a maioria das pessoas desafie as crenças dos outros, elas permitem que as suas próprias crenças permaneçam inquestionáveis. Isto não é uma coisa boa. Se tiver uma crença, ela pode parecer escrita em pedra, e pode reunir provas que a suportam. Se acredita que não merece algo de bom na sua vida, então encontrará provas que sustentam esta crença. Encontrará provas de todas as crenças que tem, a mostrar que é assim que as coisas são. Tudo volta a concentrar-se. Os seres humanos são conhecidos pelo seu comportamento de remoção, o que significa que se concentram em certas coisas e esquecem o resto. Assim, o seu foco não pode ser mudado se não mudar as crenças. Agora, algumas crenças limitantes são óbvias, uma vez que são consideradas crenças de nível superficial. Mas,
Estas são apenas a ponta do iceberg para uma crença mais enraizada. Se pretende fazer algum tipo de progresso nas suas crenças limitantes e abordar aquelas que continuam a impedir o seu sucesso, precisa de olhar profundamente dentro de si. Este pode ser um processo bastante complexo porque as suas crenças estão profundamente dentro do seu subconsciente, para o manter feliz na sua zona de conforto. Contudo, para superar as suas crenças, tem de sair da zona de conforto e enfrentar de frente as crenças limitantes. Capítulo 3 – Passos fáceis para reconhecer as suas crenças limitantes e superá-las. Considere que os seus valores e crenças eram uma árvore. Os valores compõem o tronco, e as crenças são as flores-frutos. Pode ver os frutos-flores como frescos e bonitos, ou pode vê-los como moribundos e desagradáveis. A chave é abanar a árvore e deixar cair estas crenças. Quando se lida com uma crença limitadora profundamente enraizada, pode-se querer correr e esconder-se e fingir que ela não existe. Pode não querer voltar à forma como as coisas têm andado porque o medo está lá. Para algumas pessoas, estes sentimentos desaparecem após um curto período de tempo, como se chegassem a uma nova compreensão de quem são. Isto acontece porque trabalham através das suas crenças limitantes e estão a trabalhar para atingir os seus objetivos a longo prazo e a liberdade que desejam. O que é definido como uma crença limitadora? Consegue reconhecer as crenças limitadoras que o impedem? A realidade é que as crenças são teimosas, muitas vezes, desafiando a lógica e impedindo de alcançar o que deseja na sua vida, o que sabe que merece. Uma crença é uma parte ínfima de um padrão maior e mais complexo de crenças semelhantes. Se extrema, o grupo de crenças limitantes pode causar outras questões, tais como procrastinação, fobias, baixa autoestima, etc. Se quiser experimentar as coisas boas da sua vida e tirar o máximo proveito da sua vida, precisa de enfrentar estas questões. Deve controlar as coisas da sua vida que são fundamentais para ser bem-sucedido. As crenças limitadoras são apenas afirmações que começam com o seguinte: não posso. As pessoas não devem. Sou incapaz. Toda a gente ou ninguém pensa. Alguns exemplos de declarações incluem: sou incapaz de manter uma relação a longo prazo. As pessoas não deveriam estar a ouvir-me. É difícil aprender uma língua estrangeira. Ninguém será bem-sucedido neste negócio. Eu não tenho as características de um líder. O que é assustador é que estas crenças são frequentemente o resultado de alguém lhe dizerem que deve acreditar. Acabamos por adotá-las como sendo verdadeiras, sem pensar se são ou não verdade. Ouvimos dizer que as pessoas negativas vão levar-nos a pensar negativamente, e que para sermos uma pessoa positiva, temos de nos afastar da negatividade. Isto é muito verdade. Se vai perceber quais são as suas crenças limitantes, tem de se afastar da negatividade que afeta a sua vida. Pense nas crenças limitantes que tem e no que tem afetado as suas decisões nas últimas 24 horas. Reconhece algumas crenças que são limitativas? O que pode fazer para as mudar e se tornar um melhor você? Como é que alguém consegue ultrapassar as suas crenças limitantes? Para que possa ultrapassar as crenças que tem atualmente, deve realizá-las, aceitá-las e fazer um esforço para transformar as negativas em positivas. Isto permite-lhe mudar e estabelecer um novo sistema de crenças que funcionará melhor para si, para ter sucesso na vida. O que são crenças limitadoras? São ideais que lhe foram incutidos na infância e de experiências que já teve. O que pode ver como um bom ato pode na realidade ser um mau ato e vice-versa. Cada um tem a sua própria maneira de ver as coisas, as suas próprias crenças não são as mesmas que as de outra pessoa. As crenças formadas na infância foram seguidas porque queria ouvir os seus pais. Quando não o fez, sabia que ficaria de castigo ou que teria alguma outra forma de castigo.
O conjunto de circunstâncias estabeleceu então algum fundamento e criou a crença de que desobedecer aos seus pais significava arranjar problemas. Por isso, quando era intimidado, podia pensar que havia algo de errado consigo, quando, na verdade, não há. Tudo o que sabe neste momento é o culminar de tudo no seu passado. Se é socialmente incômodo, pode ser porque alguém o impediu de ser considerado uma força positiva, de uma forma ou de outra. Qualquer que seja a situação, estas crenças limitantes impediram-no de ser feliz e bem-sucedido. Está cansado de viver assim? Se assim for, então tem de deixar de permitir que as crenças limitantes se instalem e encontrem o potencial dentro de si e deixem-no brilhar. Como se faz isto? Identificar as crenças que tem. A primeira coisa que tem de fazer é identificar as suas crenças. Esse é o primeiro passo para as ultrapassar. Quando conhecer as crenças positivas ou negativas que tem, terá uma maior compreensão de si próprio. Isto permitir-lhe a ver que objetivos tem, as ideias que valoriza e a ética que sente estar certa. Aceite as suas convicções. Agora, pode estar a perguntar-se por que deve aceitar estas crenças se está a tentar mudar as coisas. Bem, uma vez que as conhece, precisa compreendê-las porque estavam enraizadas em si por uma razão ou outra. Aceite a realidade de que eles estavam lá com um propósito e depois deixá-las ir. Transforme essas crenças em poder. Como foi dito anteriormente, as crenças limitadoras desenvolveram-se por alguma razão. A maioria das pessoas pode ter alguma compreensão por que se tornou aquilo que é, mas é uma lição que pode mudar a sua vida. Identificar e aceitar estas crenças como falsas e transformá-las em poder que pode usar permite-lhe quebrar os seus grilhões e ver a luz que a esperança pode trazer. Independentemente das crenças falsas que tiver, elas desenvolveram-se para lhe dar poder e clareza para fazer o que é bom para si e ser quem gostaria de ser. Pode ser difícil mudar essas crenças, mas há 3 passos que pode usar para superá-las para que possa viver uma vida mais feliz e mais saudável. Passos para eliminar as suas crenças e criar novas crenças. Sempre que se ouve falar em uma crença limitadora, é preciso perceber que esta é teimosa e quer sacudi-la. Abane todas as suas crenças durante pelo menos 90 dias e veja se as mais inúteis começam a desvanecer-se. Desafie as suas crenças, sacudindo-as pelas raízes. De onde veio a crença? Terei eu acreditado nisto todo este tempo? Qual é a sua validade? Houve algum tipo de acontecimento, bom ou mau, que aconteceu para que eu tenha essa crença? Será que tenho alguma prova que o apoie? Será a prova absurda ou estranha de alguma forma? Quando terminar de questionar e desafiar a crença, poderá ficar surpreendido quanto a como, quando e onde ela surgiu. Encontre um tipo de crença poderosa e útil. Pense em todas as crenças que o poderiam ajudar aqui. Permita que a sua imaginação corra à solta. A chave é experimentar diferentes crenças até encontrar aquelas que lhe convêm. Certifique-se de afirmar sempre esta nova crença em algo positivo, tal como eu serei um empresário bem-sucedido e aprenderei algo novo diariamente. Use esta nova crença durante 90 dias, pois é o tempo que pode levar para que uma nova crença se enraize na mente subconsciente. Pense em como as coisas vão ser diferentes para si. Como se sente acerca destas mudanças? Imagine-o na sua cabeça e imagine o que estará a fazer por causa disso. Se estiver a falar com amigos enquanto usa sua nova crença, sente-se motivado para isso? Com cada nova crença que tem, passe por todo este processo. Escolha a crença que mais se adequa ao novo você. Ao fazê-lo, abalou as crenças limitantes e desenvolveu novas crenças. Capítulo 4. O que deve fazer para limpar as suas convicções ou crenças limitantes? Deve querer aprender como limpar as suas crenças limitantes, mas primeiro, precisa de conhecer e compreender os seus valores. Por que é que as crenças limitadoras estão aqui? Qual é o propósito por detrás delas?
Isto significa que tem de aceitar quem é e o seu papel em cada uma destas crenças limitantes. A sua mente, mais como a sua mente subconsciente, criou-as por uma razão. Outra coisa a ter em mente é que nunca faz algo com a intenção de pôr a sua vida em perigo. Todas as crenças limitantes provêm de algo positivo, e é por isso que são supostamente benéficas. Quando se tem uma crença limitadora sobre ciência ou alguma outra matéria na escola, é normalmente porque algo aconteceu de forma negativa ou porque alguém importante para si o disse. Pode pensar que é terrível no assunto, mas é apenas porque não quer ficar desapontado mais tarde. Se te sentes mal em alguma coisa, é normalmente porque não queres falhar novamente. Pensando de forma extrema, uma pessoa que se mata acredita que é porque a morte é melhor do que viver. Estão concentrados em evitar qualquer tipo de dor. Uma intenção positiva está sempre presente. Em tempos, essas crenças foram consideradas importantes para a sua saúde, mas já não são necessárias. Afinal, mudou e não é a mesma pessoa que era no passado. Na maioria dos casos, é mais velho com mais sabedoria e conhecimento, ou os seus objetivos e necessidades não são os mesmos de antes. Por conseguinte, estas crenças iniciais já não o servem nos seus propósitos. E, compreender isto é o primeiro passo para acabar com as crenças limitadoras. Tenha uma conversa séria consigo mesmo. Pergunte a si mesmo qual a intenção real dessa crença. Na maioria dos casos, vai ter a sua resposta. Quando a tiver, aceite-a. A partir daí, pode decidir se a crença ainda hoje é útil ou não. Se não for, então pode substituir essa crença por algo mais poderoso, mas que esteja de acordo com a intenção inicial. Outra forma de se livrar das suas crenças é imaginar-se encontrar as crenças como um objeto físico dentro do seu cérebro, memórias ou alma, DVDs, cassetes de vídeo, papéis, etc. Agora, pegue na sua memória e apague-a ou destrua-a da forma que achar necessário, tais como derretê-la, rasgá-la, apagá-la, etc. Não importa como decide fazê-lo, só precisa de se livrar dela. Certifique-se de que o faz por cada crença limitada que tem, dê um nome e uma descrição a cada um deles. Pense nas situações que levaram à crença e como essa crença não o está agora a ajudar. Como é que isso tem impedido no passado? Isto não é fácil, mas ficará satisfeito por saber que não tem de fazer isto. Se não consegue dar um nome às suas crenças limitantes, vá em frente e avance na sua destruição. Continue com a próxima crença, repetindo a passos para cada crença negativa que se tem até que finalmente se vão. É possível fazer tudo isto numa só sessão, mas, na maioria dos casos, serão necessárias muitas vezes para se livrar das suas crenças limitantes. Afinal de contas, poderá encontrar uma que não sabia que existia ao longo do caminho. Ou, que tem uma crença limitadora que continua a persistir. Outro método fácil de usar para identificar quando se é prejudicado por uma crença limitadora é falar com o seu eu interior. Perceba que sabe que a crença limitadora está a ter um efeito negativo na sua vida. No entanto, pode decidir que este não é o momento certo para lidar com ela porque não está relacionada com a situação com que está atualmente a lidar. Lembrem-se de lidar com ela noutra altura. Manter conversas consigo mesmo pode parecer engraçado ou imaginar crenças como algo real pode parecer estranho, mas os movimentos são muito poderosos em como fazer com que a sua mente subconsciente se liberte de todas as suas crenças limitantes. 5 dicas-chave para o ajudar a transformar as crenças limitantes em algo positivo. Não seria ótimo se pudesse mudar as suas crenças limite, para o ajudar a mudar a sua vida? Se alguma vez se perguntou o que o impede de ir atrás dos seus sonhos, da carreira que sempre desejou ou de viver despreocupado, pode culpar as suas crenças limitantes. Estas são as que controlam e ditam os movimentos na sua vida. Mas, não tem de ser assim. Uma crença limitadora é alguma crença negativa, consciente ou subconsciente, em que se pensa constantemente.
Vejam-nas como ervas daninhas no jardim. As ervas daninhas têm o potencial de ultrapassar outras plantas, impedindo-as de crescer. É isso que são crenças limitantes, ervas daninhas que sufocam respostas positivas à vida. Se não se abordar estas ervas daninhas, elas vão assumir o controle. Qualquer crença autolimitante que não seja tratada impedi-lo-á de ser bem-sucedido vezes sem conta. A maioria das crenças que tem são alcançadas inconscientemente. E, quando a mente subconsciente as aceita, é necessário um esforço consciente para as ultrapassar, para que possa viver o tipo de vida que deseja viver. O que se pode fazer para mudar as crenças limitantes? Perceba as emoções que tem atualmente e aceite-as. Reconheça que tem um sentimento particular sobre uma crença e não faça juízos de valor sobre ela. Esta é a sua forma de se observar a si próprio. A crença não o define, você não é a crença. Pelo contrário, a crença é um pensamento daquilo em que acreditava ser verdade. Escreve a tua crença e destrói-a. Assim que aceitar esses sentimentos e a crença, escreva-a num pedaço de papel, não apenas a crença em si, mas as emoções por detrás dela. Depois disso, pegue outro pedaço de papel e escreva uma crença que lhe dá excitação e lhe dá poder. Queime, rasgue ou destrua a crença negativa. Ao fazer isto, está a afirmar para si próprio que não aceita o que acreditava ter sido verdade. Leia e releia a nova crença, sentindo a alegria que dela retira. Que prazer é que isso lhe traz? Os sentimentos que tem trarão coisas boas à sua vida, graças ao conflito que pôs de lado. Desafie as suas convicções com perguntas. Sim, precisa de fazer perguntas a si próprio que desafiem as crenças limitantes que tem. Que tipo de perguntas precisa de fazer a si próprio? A crença é verdadeira? Posso deixar estes sentimentos de lado? Será mesmo possível deixá-los ir? Daria a si próprio a oportunidade de os deixar ir? Quando o faria? Repita o processo com a maior frequência possível até se sentir finalmente em paz com a crença limitadora. Use técnicas de liberdade emocional. Gary Craig, um treinador de desempenho pessoal, inventou a técnica da liberdade emocional durante a década de 1990. Ele passou a sua vida a ensinar as pessoas sobre como podem ultrapassar as barreiras físicas e emocionais que têm. A técnica é um tipo de psicologia energética que utiliza o próprio sistema energético do corpo para aliviar a sua dor física e emocional e o seu estresse. Ao perturbar estes campos, volta-se a equilibrar. É semelhante à acupuntura sem agulhas. Tudo o que se faz é agarrar com os dedos estimulando o sistema energético para eliminar os bloqueios e limitar as crenças dentro do sistema. A sua atitude dita o sucesso. De acordo com Mike Dwyer, os pensamentos tornam-se coisas. Já alguma vez viu uma pessoa que parece ter sempre uma atitude positiva apesar das suas circunstâncias? Independentemente dos seus obstáculos, eles saem sempre por cima. Isto diz respeito à teoria do copo meio vazio versus copo meio cheio. Tudo se baseia na forma como se olha para as coisas. Estes indivíduos sabem que certas coisas na sua vida podem ser reconhecidas e tratadas. Aqui está outra forma de olhar para as crenças limitadoras. Eles são um vírus informático. Eles farão tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o seu sucesso. Eles querem sabotá-lo de todas as maneiras possíveis, seja no seu comportamento, nas suas ações ou nos seus pensamentos. A maneira-chave de se livrar dessas crenças limitantes é reconhecê-las pelo que são e livrar-se delas. E, tal como você faz, verá o mundo transformar-se diante dos seus próprios olhos. Estarão num novo caminho que nunca pensaram ser possível antes, a um caminho cheio de amor, liberdade, felicidade e tantas outras coisas positivas. Capítulo 5 – Reconheça quais são as suas crenças limitantes. Os bebés não têm crenças que os possam limitar, uma vez que não sabem quais são os limites.
De facto, algumas crianças crescem numa casa onde lhes é constantemente dito que podem fazer tudo o que lhes apetece. No entanto, a maioria dos indivíduos apanhou pistas subtis ou é-lhes dito que temos limites a cumprir. À medida que o tempo passa, estes limites são tomados literalmente, mesmo que se destinem a durar um curto período de tempo. Assim, para atingir os objetivos e aspirações que se tem, é necessário ultrapassar completamente estas crenças limitadoras. De onde vêm as crenças limitadoras? Se ouvir uma frase repetida com frequência suficiente, começa-se a acreditar nela, e fazê-la fazer parte de quem se é. A crença pode até empenar o seu sentido de si mesmo. Por exemplo, se lhe disserem que o dinheiro é a raiz do mal, poderá descobrir que é verdade. Se lhe disserem que não é bom o suficiente para fazer algo ou ganhar algo, pode sentir que a afirmação é verdadeira quando não se ganha algo ou se alcança algo. Estas não são boas crenças. Como adulto, pode ver que estas crenças causam problemas. O dinheiro é a raiz de todo o mal, basicamente significa que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro em si, mas o puro amor por ele, a ganância que ele cria dentro de uma pessoa. A visão que tinha enquanto criança é distorcida e afeta a sua vida adulta. És suficientemente bom, independentemente da falsa crença que tenhas tido, mas isso está a impedir-te de ir atrás do que queres. Há uma pletora de crenças limitadoras, incluindo as mais amplas. Não o mereço. Tenho sempre má sorte. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Sou demasiado burro. É claro que se pode ter crenças limitadoras ainda mais definidas, tais como: se os meus pais não tinham isto, isso significa que eu também não posso. Não conheço pessoas de sucesso, por isso nunca serei bem-sucedido. Ao acreditar nestas coisas, nunca conseguirá o que quer. Como saber quais são as suas crenças? Se qualquer uma das crenças acima mencionadas o fizer encolher, é provável que seja uma das suas próprias crenças. No entanto, existem outras formas de aprender sobre as suas crenças que o impedem. Uma maneira é pensar em coisas que o impedem de ter sucesso. Há indivíduos sem membros que ainda conseguem correr e andar. Os médicos disseram que certas pessoas nunca conseguiriam passar o liceu, na verdade, formaram-se. A crença "não posso fazer isto" é uma crença limitadora bastante definidora que se deve ultrapassar. Escreva as suas crenças, cada uma delas. Considere quais delas são positivas e quais são negativas. Poderá ficar surpreendido com a extensão da sua lista. Que crenças não são verdade? Uma vez identificadas, é tempo de se verem livres delas. Uma vez que faça isto, pode trabalhar para a realização de um sonho. Como as crenças autolimitadoras estão a afetar-te física, emocional e mentalmente? Alguma vez houve um caso em que viu uma pessoa ter sucesso ou alcançar algo que ela queria, mas pensou que não havia maneira de o poder fazer? A maioria das pessoas já o fez, as pessoas bem-sucedidas também. O sentimento está dentro de si, mas é uma crença limitadora que se enraiza em si. As crenças autolimitadoras são apenas pensamentos negativos e bloqueios mentais que o mantêm embaixo. Podem afetar-te de todas as formas, limitando-se ao pensar que não podes fazer algo e impedindo-te de realizar as tuas esperanças e sonhos. A perda de peso, por exemplo. Pensa que perder peso é difícil, que todo o exercício no mundo não o pode ajudar. No entanto, são os seus próprios pensamentos sabotadores que o impedem de ter sucesso nos seus esforços de perda de peso. Este tipo de pensamento impede-no de alcançar todos os seus objetivos. Há uma infinidade de crenças autolimitadoras por aí, mas aqui estão as 7 crenças mais comuns que têm um efeito prejudicial sobre as pessoas. Nunca é bom o suficiente para obter o que quer. Isto é normalmente o resultado de pensar que não é inteligente ou que não tem quaisquer qualidades especiais sobre si.
Pode até ter lhe sido dito que nunca foi suficientemente bom para ser algo ou que pode alcançar o que deseja. Ninguém gosta realmente de si. No que diz respeito a esta crença, esta trata dos indivíduos de base, não das pessoas insensíveis e rudes que não gostam de ninguém de qualquer forma. É claro que algumas dessas pessoas têm amigos, por alguma razão. No entanto, a crença de que ninguém gosta de si é o resultado de uma falha que possa ter. Aceita que ninguém vai gostar de si por causa disso, o que faz com que isso se imprima na sua mente. Sente-se de parte. Esta crença é bastante comum e existe de várias maneiras para cada pessoa. Pode ser para uma criança com medo de pedir ajuda ao seu professor ou para um trabalhador pedir ajuda ao seu colega. Pode ser para uma criança com medo de pedir aos seus pais que lhes arranje algo ou para uma pessoa pedir ajuda a outra pessoa. O medo é a razão pela qual as pessoas têm esta crença, pois não se sabe como é que a outra pessoa vai responder, e por isso supõe que eles vão dizer não a qualquer pergunta. Sente que algumas tarefas nunca poderão ser obtidas. Isto não está ligado às tarefas impossíveis, como voar, ser mais velho que os seus pais ou o que quer que seja. Estas tarefas estão relacionadas com coisas que têm sido obtidas repetidamente. Estas são tarefas para as quais as pessoas sentem que não dispõem de inteligência, recursos, ferramentas e outras coisas. Isto pode ligar-se à primeira crença autolimitada porque é uma continuação da mesma. Uma solução para uma crença. As pessoas com a crença unilateral de que há apenas uma solução para o seu problema, impedindo-as de olhar para outros potencialmente. Um exemplo é a mentalidade de empregado no fundo da maioria das pessoas assalariadas. Embora possam perseverar durante os tempos difíceis, tende a haver apenas uma forma ética de ganhar dinheiro: trabalhar arduamente, sacrificar o seu tempo e energia, passar os seus momentos no trabalho em vez de com a sua família, tudo para fazer o todo-poderoso dólar. O que eles não compreendem é que ganhar dinheiro também pode ser o resultado de investimentos ou de ser proprietário de um negócio. Acreditam que vão falhar sempre. Não importa o que aconteça. Uma das crenças mais prejudiciais que se pode ter é a crença de que não importa o que se faça, falhará. É uma crença profundamente enraizada na psique subconsciente da maioria das pessoas. Quando uma pessoa tem esta crença, ela impede até mesmo de tentar algo novo porque sabe que vai falhar. Falham porque não tomaram as medidas necessárias para fazer algo acontecer e falham dessa forma. Eles apenas sabiam que iriam falhar porque é o seu destino. Acreditam que nunca serão bem-sucedidos. Esta crença é o culminar de todas as outras crenças acima referidas, bem como de outras crenças autolimitantes por aí. Se acredita que não pode ser bem-sucedido, então por que dar-se ao trabalho de experimentar algo novo? Esta crença impede-o de avançar na vida e alcançar os seus objetivos. Por exemplo, se acha que não pode ser bem-sucedido em cumprir um objetivo de perda de peso, pode decidir que nem vale a pena tentar perder peso em primeiro lugar. Esta crença impede-o de ver as consequências positivas das suas ações. Quando se trata de crenças negativas, elas afetam-no desta forma. Resultam em procrastinação e em ser preguiçoso, arranja desculpas para não fazer algo. Prejudica quaisquer hipóteses de ir atrás dos seus objetivos e sonhos. Diminui a sua autoestima e moral. Perde o foco no que são os seus objetivos e sonhos. Impede de enveredar pelo caminho do sucesso e alcançar um objetivo desejado, ou mais. Mais uma vez, há uma pletora de crenças negativas por aí. É importante que conheça as mais prejudiciais, para que possa tomar as medidas necessárias para evitar ser uma vítima dos seus efeitos. O que deve fazer para superar as crenças limitantes? Capítulo 6. Como pode superar essas crenças limitantes para recuperar a sua vida de volta? Será que as suas crenças limitadoras o atrasam? Já parou de ir atrás de algo porque sentiu que não era possível alcançá-lo? Isso porque uma crença é uma convicção poderosa acerca do mundo que nos rodeia,
seja ela real ou não. Elas são uma visão geral da condição do seu mundo. As crenças são pessoais e estão ligadas aos seus valores. Por exemplo, se dá importância à lealdade, pode ter este tipo de crenças. A maioria das pessoas é digna de confiança. Não tenho motivos para olhar para as ações do meu cônjuge. Os meus empregados são ótimos porque são leais à empresa. Tenho amigos que me defendem. No entanto, se colocar mais ênfase na deslealdade, suas crenças serão diferentes. Muitas pessoas não são confiáveis ou dignas de confiança. Preciso de estar sempre de olho no meu cônjuge. Não tenho bons empregados por causa da sua deslealdade. Não tenho amigos que me defendam. As crenças limitadoras são simplesmente crenças que o impedem de ir atrás de algo que quer, porque acha que não merece ou que o receberá. São declarações que dizes ou pensas para ti próprio? Eu não sou suficientemente bom. Não tenho qualquer sorte. Alguém é melhor do que eu neste trabalho. Na maioria das vezes as crenças até passam despercebidas devido a estarem tão entranhadas. No entanto, têm tanto poder na forma como nos fazem pensar e agir, podem ser muito restritivas. Por exemplo, se acredita que falhar em algo é mal, então toma as medidas necessárias para não tentar algo novo. Isto impede-o de crescer e pode impedi-lo de experimentar coisas novas que o poderiam ajudar a melhorar a sua sorte na vida. O que tem de fazer, para mudar as coisas, é aceitar que o fracasso é uma parte natural da vida e descobrir novas competências e aprender coisas que o ajudem a ter sucesso na vida. De onde vêm as suas crenças limitadoras? A maioria delas são incutidas quando se é jovem, como bebê, criança ou adolescente. Os seus pais, tias, tios, avós, professores e até amigos têm todos um papel na formação das suas crenças, positivas ou limitadoras. Não acha que sim? Pense num momento da sua infância. O que é que tem medo de fazer? Deixa de fazer algo por causa do comentário negativo de alguma pessoa que o levou a acreditar que algo não podia ser feito por si? Pode identificar crenças limitantes ouvindo o tipo de palavras que utiliza quando fala consigo próprio. Como é que fala consigo mesmo? Está no negativo ou no positivo? Diz coisas como: acho que não sou suficientemente bom. Não tenho sorte. Há alguém melhor do que eu que pode fazer isto. Eu não sou capaz de fazer isto. É tempo de mudar essas crenças que o impedem de acreditar em si próprio. Faça perguntas sobre si mesmo. Pensei sempre desta forma sobre quem sou? De onde veio esta crença? Será que ainda acredito que seja verdade? Como posso saber que é verdade? Há alguma prova que sustente isso? Há alguém que eu conheça com uma crença diferente da minha? Haverá alguma prova que contradiga essa crença? Será uma crença demasiado absurda para acreditar? Surja com uma crença positiva. Para que se possa quebrar a crença limitadora, é preciso pensar em algo mais fortalecedor. Esta é uma crença que é diferente da que tem neste momento. Tente diferentes crenças que o façam sentir-se bem sobre quem é até que finalmente consiga uma que lhe sirva. Tenha certeza de que é algo positivo sobre a sua nova crença, tal como sou suficientemente inteligente para aprender esta nova tarefa. Inclua-o na sua personalidade. É tempo de incluir esta nova crença em quem você é, da sua personalidade. Pense em todas as formas em que as coisas serão diferentes por causa da nova crença. Considere como irá falar com os outros com a nova crença incutida dentro de si. Como é que a crença vai afetar a sua relação com os outros, família, amigos, etc. Antes que se aperceba, esta forma de pensar sobre quem você é, irá tornar-se um hábito, e começará a capacitar-se ainda mais. Capítulo 7. Como pode mudar as crenças limitantes em afirmações de poder?
É importante mudar as suas crenças limitantes, pois são apenas suposições do que é a sua realidade. Estas crenças limitantes são apenas visões de coisas anteriores que lhe aconteceram ou de coisas à sua volta. Não são ideias reais que o possam ajudar. Na verdade, fazem mais mal do que bem, impedindo de alcançar os seus objetivos. Por que é que tem estas crenças limitantes? E por que razão, se sabe que são crenças limitadoras, se agarra a elas? O que deve fazer para as eliminar e criar novas crenças? Todas as crenças que tem são o resultado de uma visão condicionada que é o resultado das suas experiências agradáveis e desagradáveis. As opiniões que tem baseiam-se no facto de ter olhado para as coisas e de as ter emocionado. Desde o início da sua vida que se apega emocionalmente às pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Estas fundações desenvolvem-se mesmo antes de completar 7 anos de idade. São nestes anos que se absorve tudo à sua volta, é uma esponja que não tem filtro. Entra profundamente no teu subconsciente, influenciando-te, os teus pensamentos e a tua realidade, e causando crenças limitantes. O problema das crenças limitadoras. Tem muitas ideias, explicações e teorias sobre a forma como as coisas são e como devem ser. As suposições sobre a sua vida e as pessoas que nela vivem e sobre o mundo. Estas coisas permitem-lhe ter uma boa ideia sobre o mundo. As pessoas usam as suas crenças como âncoras para compreender o que se passa à sua volta. As crenças limitadoras são concebidas para diminuir os seus níveis de estresse e dar-lhe alguma paz de espírito. Pode sentir medo ou estar preocupado, mas estas crenças são usadas para as aliviar. Os humanos têm uma necessidade de sobreviver, para evitar situações perigosas. Deve sair da sua caixa e da sua zona de conforto. Tem de saber que estas crenças não se baseiam em factos. Não é raro ver estas crenças arraigadas como sendo a verdade, mas há apenas suposições de coisas que experimentou ou viu durante os seus anos mais jovens. Na altura, as crenças limitadoras eram boas para si. Elas não são tão boas hoje em dia, então, por que é que ainda se agarram a elas? A armadilha das opiniões impedem o seu avanço. Mais uma vez, estas crenças limitadoras eram boas para si quando era mais novo, mas, como adulto, impedem-no de seguir em frente. Na maioria dos casos, elas não se enquadram no seu estilo de vida atual. Afinal, como viveu antes não é a mesma coisa que vive hoje. Se sentir preso numa situação em que se encontra, culpe as crenças limitadoras, pois elas são a causa disso. Ainda assim, usando essas crenças limitantes, precisa de encontrar uma nova realidade para si próprio. As opiniões mantêm-no dentro de um mundo visto através da percepção, não dos factos. Ao continuar a usar essas opiniões, a sua mente começa a acreditar nelas na totalidade, dando-lhes poder. Ao longo da sua vida, acumulará ideias, referências, informações e factos que formulam o seu olhar sobre a realidade. Cria novas teorias usando a sua imaginação, devido à informação que obtém, as suas próprias experiências e as de outros. O que acontece é que os laços emocionais e a convicção apoiam muitas das opiniões. Quando é que as crenças limitantes se transformam em convicções? Ao repetir constantemente as suas ações e pensamentos na vida, pode transformar as ideias que tem em convicções reais. À medida que o tempo passa, as crenças limitantes tornam-se poderosas e fortes, e só se tornam mais fortes e mais poderosas quando se lhes acrescentam provas. Com o passar do tempo, as crenças ficam profundamente dentro do seu subconsciente criando uma rotina automática, não importa os fatores que as contradizem. É desta forma que uma crença se torna uma convicção poderosa. Quando as pessoas não têm informação real, recorrem à sua fé para as ajudar. Isto é uma aceitação limitada de coisas que não estão certas e que não têm provas reais que as sustentem. No entanto, a fé pode ser boa, mas não se está desesperado por acreditar em algo.
De acordo com Elie Wiesel, uma crença não é uma ideia mantida pela mente, é uma ideia que mantém a mente. 2 sistemas de pensamento. Deverá ter uma melhor compreensão agora que muitas das suas crenças são criadas devido a experiências de infância e já não servem um propósito. Depois, há as crenças limitadoras que se baseiam em suposições e informações incorretas. O seu cérebro é também um culpado, pois pode distorcer as coisas que lhe aconteceram, protegendo da realidade da dor do passado. Estas crenças têm muito poder sobre elas, e é por isso que são automáticas. Toda a gente pensa negativamente de tempos a tempos. Quando nos damos conta de que temos esses sentimentos, é importante perceber que temos 2 sistemas de pensamento, mente subconsciente e mente consciente. É desta forma que uma crença se torna uma convicção poderosa. Parágrafo bloqueado por Gilberto Filho. A sua mente subconsciente. Esta parte da sua mente atua 95% do tempo com impulsos e pensamentos instantâneos, mesmo sem você se dar conta. Liga-se ao cérebro, dizendo-lhe como reagir desde que algo semelhante lhe aconteceu anteriormente. Na maioria dos casos, estes dizeres não são bons para si. Em vez disso, são crenças limitadoras automáticas que o vão sabotar. Para o seu cérebro, é o caminho mais rápido que conhece. Faz isto porque a sua mente é desenvolvida para garantir que tem instintos de sobrevivência. As pessoas ignoram-nos até serem confrontadas com uma situação traiçoeira. A sua mente consciente. A sua mente consciente só funciona 5% do tempo, mas é o que permite formular novas crenças, pensamentos, ações, etc. Os indivíduos bem-sucedidos compreendem que precisam de controlar a sua mente para os apoiar, mesmo em tempos de resposta automática. Tem de deitar fora as suas crenças limitantes e substituí-las por uma visão e ideia mais fresca, mais positiva e criativa, permitindo-lhes tomar uma decisão mais saudável para si próprios. Capítulo 8 – Transforme as suas crenças limitadoras em poderosas crenças empoderadoras. A chave para ser uma pessoa de sucesso é construída sobre a base da crença. As crenças são ideais e pensamentos que servem inconsciente de apoio. É uma amálgama de tradições, normas e atitudes que criaram devido a experiências de vida. Há algumas crenças que as pessoas têm, especialmente sobre si próprias, impedem-nas de serem mais do que aquilo que são. Quer mudar as suas crenças limitantes e torná-las em crenças que o apoiam? 5 maneiras-chave para desenvolver as suas crenças empoderadoras. Costumes e hábitos. A maioria das crenças são o resultado de influências familiares e societais. Pense nisso por 1 minuto. Quantas crianças disseram algo negativo sobre religião, figura política ou uma lei? As crianças não têm a idade para compreender tudo isso. Em vez disso, elas absorvem tudo que as pessoas à sua volta dizem, especialmente os seus pais. Afinal de contas, se os pais o dizem, deve ser verdade, certo? A chave para este sistema de crenças remonta aos costumes e hábitos familiares e culturais. Estes indivíduos e situações desempenham um papel enorme na influência do sistema de crenças de cada um. A autoridade. Tal como os costumes e hábitos, as suas primeiras crenças vêm de pessoas que acreditam terem autoridade sobre o assunto. Por exemplo, os seus professores, médicos, advogados, policiais, etc. Relação. Não é raro abraçar as crenças de um grupo com que nos associamos. Isto é frequentemente visto com adolescentes que andam com um determinado grupo que decide ir além dos limites para ver até onde podem escapar com algo. As crenças podem não coincidir com as crenças já mantidas, ou as crenças são um pouco mais exageradas. Um pai pode tentar influenciar as escolhas dos amigos dos seus filhos. Afinal de contas, escolhas positivas significam comportamento positivo enquanto comportamento negativo significa escolhas negativas. Evidência.
Os humanos são pensadores críticos, na sua maioria. À medida que as crianças se tornam adultos, aprendem capacidades de pensamento crítico que lhes permitem compreender o que é causa e efeito e racionalizar a forma como utilizam o pensamento crítico. A técnica de criar estas crenças pode influenciá-lo no desenvolvimento de crenças boas ou más. Por exemplo, uma crença é o desamparo aprendido, que segue consequências negativas constantes devido a um determinado comportamento. Pode sentir que não tem qualquer tipo de poder ou influência que afete o resultado. Revelações. Não é invulgar que as pessoas obtenham informação através da intuição ou um palpite, etc. Se alguma vez se encontrar a dizer estas palavras, a crença está a formar-se na sua mente subconsciente ou a criação de um sexto sentido, intuição. Quais são os tipos de crenças limitadoras? Lembre-se, crenças limitantes são crenças que sente sobre si próprio ou sobre outras pessoas que o impedem de ter sucesso em qualquer empreendimento que queira realizar. A programação neurolinguística, PNL, categoriza essas crenças em 3 grupos: desesperança, desamparo, inutilidade. Uma pessoa tende a expressar essas crenças através da linguagem, servindo como uma boa representação do seu próprio sistema de crenças. Desespero. O seu objetivo nunca é alcançado, independentemente da situação. É desesperançado quando se trata de situações sociais. Nunca vai funcionar. Não pode ser bem-sucedido. Não pode mudar quem você é, os seus genes. Não é uma pessoa de sorte. Não é bom em nada. Por que tentar? Desamparo. Pode alcançar o seu objetivo, mas não tem a capacidade para o fazer. Por que é que lhe acontecem coisas más? As pessoas erradas procuram-no sempre. Todos me enganam. As pessoas só estão fora por si próprias. E estou sempre errado. Inutilidade. Não mereceis o objetivo porque não és bom o suficiente. Não estás suficientemente confiante. Não vale nada. Ninguém gosta de si. As pessoas aborrecem-se quando falam consigo. Não se pode fazer nada bem no trabalho. Cada uma destas crenças é um reflexo de uma crença limitadora que apenas ajuda a perpetuar o ciclo negativo. Robert Dilts, um investigador altamente respeitado e formador de técnicas de PNL, descobriu a melhor forma de quebrar o ciclo. Reformule as suas crenças para as mudar. De acordo com os autores de Introducing NLP, Psychological Skills for Understanding and Influencing People, as crenças são um aspecto integral da personalidade, mas são expressas de formas tão simples como, ao fazê-lo, isto acontecerá, ou posso ou não posso. As palavras são poderosas e podem afetar toda a gente de todas as formas. É importante notar que a linguagem é uma parte fundamental do processo utilizado para compreender as coisas à sua volta e expressar as crenças que tem. Mas acredite ou não, a linguagem é extremamente poderosa na transformação das suas crenças limitantes em algo que lhe dá poder para acreditar. A PNL chama isto recondicionamento ou reformulação, o que significa que o conteúdo das suas experiências é aquilo em que decide colocar a sua atenção. No fundo, é o que se pretende que seja. A reformulação é considerada uma ferramenta muito eficaz, apesar da sua simplicidade. Pode ajudá-lo a mudar a sua atitude de algo negativo para positivo. Há aqui 2 tipos de enquadramento que deve considerar: reformulação do contexto, renovação de conteúdos. Reformulação de contexto. Este é o método pelo qual se transforma algo negativo em algo positivo, olhando para o contexto do mesmo. Por exemplo, se tiver raiva na estrada, pode ser sob o pretexto de achar que cada condutor é um idiota. Portanto, um condutor que precisa de ultrapassá-lo e pisa o traço contínuo pode provocar a sua raiva. O seu foco está apenas no incidente que teve lugar. No entanto, se reordenar o contexto, pode ser que estejam com pressa de chegar a algum lado.
Talvez estejam a correr para casa para uma criança doente ou a levar alguém para o hospital. Quando se muda o contexto de uma crença, altera-se a crença limitadora. O enquadramento do contexto é bastante útil em casos em que não se tem controle sobre algo. Se olhar para algo de outra forma, pode manter a calma e aliviar o seu nível de estresse. Se abre a sua mente a outras oportunidades lá fora, está a inclinar-se mais no sentido de uma reformulação do contexto. Renovação de conteúdo. Este é o método em que começou menos negativo e está pronto para experimentar coisas novas. Para isso, muda o significado de algo para si. A política é um excelente exemplo disto. Os números econômicos atuais são tomados em consideração para ver como o mercado se está a sair, a tendência que especifica o nível de prosperidade e onde se senta na cerca política. As taxas de juro elevadas não são boas para os mutuários, mas sim notícias maravilhosas para os aforradores. A reformulação do conteúdo é crucial para as vendas e a publicidade. Pode criar anúncios para colocar os produtos na melhor perspectiva possível, com o objetivo de levar as pessoas a ver por que é necessário que comprem o produto. A ideia é reenquadrar o conteúdo de uma forma que lhe permita expandir a sua mente para aceitar novas ideias. Se não gostar da ideia de fazer exercício devido a uma experiência negativa anterior, ferir o ombro ao levantar pesos, por exemplo, pode impedi-lo de participar em qualquer atividade física. Quando reestruturar esta perspectiva, pode pensar no tempo em que se divertiu a levantar pesos e a fazer exercício. Ao recordar estas coisas positivas, ajuda sua mente a ultrapassar as coisas negativas. Torne-se autoconsciente para dar poder às suas convicções. Para que possa mudar as suas crenças limitantes e torná-las crenças positivas, deve ter algum nível de consciência em si próprio. A chave é reconhecer as crenças limitantes. Embora possa querer enfrentar todas estas crenças de uma só vez, não o faça. Em vez disso, concentre-se numa crença limitante e reestruture-a para se tornar algo positivo. Lembre-se do velho ditado, e a prática faz a perfeição. Portanto, isto também o fará. À medida que se identificam mais crenças, mais fácil se torna reestruturá-las. Poderá querer escrevê-los à medida que as notar. Com a sua lista, pode ver um padrão e descobrir em que categoria das suas crenças limitantes se enquadram: desespero, desamparo ou inutilidade. Não é invulgar ter crenças limitantes que se enquadram em mais do que uma categoria. Estar consciente de si mesmo e mudá-lo não vai ser fácil. Os benefícios que obtém ultrapassam qualquer dor que sinta durante a mudança de alterar as suas crenças. Conclusão. O que é que mais deve temer dos obstáculos que se colocam no seu caminho? São as crenças que tem sobre quem é que o impede de alcançar o sucesso. Lembre-se, as crenças limitadoras são os ideais que tem sobre si, mesmo que nunca quisesse que elas existissem. O não posso ou não mereço são crenças que o impedirão de ser o melhor eu. São crenças autossabotadoras que te impedem de tudo o que possas querer. Estas crenças podem esconder-se no fundo da sua mente, na sua mente subconsciente, impedindo de ter uma vida que realmente merece. Contudo, pode mudar tudo isso ao reconhecer as crenças negativas que tem. Há muitas delas por aí, e algumas nem se apercebem que o impedem de ter sucesso, mas sempre estiveram lá. Por exemplo, pode inconscientemente sentir-se que não é suficientemente bom, o que torna mais difícil arranjar um novo emprego, conseguir um aumento, conhecer alguém, etc. Se acha que não pode poupar dinheiro, vai encontrar formas de perdê-lo ou gastá-lo quando tiver. Estas crenças são o resultado de decisões tomadas ao abordar algo negativo que aconteceu. As pessoas fazem escolhas, subconscientemente, para acreditar de uma determinada forma porque é assim que são capazes de lidar com algo de mal que aconteceu. Talvez nunca tenha sido convidado para festas quando era mais novo, fazendo pensar que não era uma boa pessoa.
A crença de que não é uma boa pessoa começou a incorporar o seu caminho em outras áreas da sua vida: escola, relações, trabalho e até coisas essenciais sobre quem você é. Quando tiver uma crença, irá defendê-la com unhas e dentes, independentemente de as provas que a contradizem. Quando as pessoas o tratam suficientemente bem, despedem-no porque não se coaduna com a crença que se tem há tanto tempo. Devido a quão poderosas podem ser as crenças limitadoras, alterá-la para ser algo mais pode ser difícil. Difícil, mas não impossível. As pessoas não querem ser limitadas pelas suas crenças, mas são resistentes fazendo as alterações necessárias que necessitam. Como é que se mudam? Há uma série de maneiras de o fazer, mas é melhor encontrar o método que funciona para si. No entanto, desafiar a crença tende a ser a forma mais comum em que as pessoas transformam as suas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. As pessoas questionam-se se uma crença é verdadeira e se ignorar algo apoia a crença. Ao fazer isto, pode obter um bom olhar honesto sobre si próprio, o que lhe permite desafiar todas as crenças que tem quando elas vêm à tona. Se alguma vez sentiu que algo o impediu de alcançar sucesso, é tempo de olhar para dentro de si. Desafie a sua autolimitação crenças, transformando-as em poderosas afirmações que lhe permitem obter o que deseja, cada vez que o faz. Clique no link, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com todos que também desejam libertar-se das crenças limitantes.